Olá, meu amado fera, que bom que você está aqui para assistir essa aula de separação de misturas heterogêneas. Hoje nós vamos falar de misturas heterogêneas, certo? E se você assistiu às aulas anteriores, você viu que misturas homogêneas têm uma fase e misturas heterogêneas vão ter mais de uma fase. E que eu já dei mais ou menos um macetezinho, né? Se você souber o que você está separando, se a mistura é homogênea ou heterogênea, você já resolve metade da questão. Por quê? Porque poucos nomes são iguais, pouquíssimos mesmo. Né? Por exemplo, destilação só acontece na homogênea, certo? Destilação simples ou fracionada, né? Desculpa, só acontece na homogênea, certo? Então, tem coisa, por exemplo, decantação só acontece na heterogênea, filtração só acontece na heterogênea. Então você vai lembrando dos nomes e se você souber o tipo de mistura, você tem condições de resolver a metade da questão. No nosso caso hoje, nós vamos começar falando de misturas sólido-sólido, certo? Então, exemplo de mistura sólido e sólido, nós temos aqui como primeiro exemplo, nós vamos falar aqui da nossa querida levigação. Então, levigação é o nosso primeiro levigação. Bacana? Sandrão, o que é levigação? Levigação é usada para separar sólidos usando uma corrente de água, que é o nosso caso aqui. Opa, acho que eu vou mudar de cor aqui, porque senão talvez a gente não consiga enxergar direito aí. Então, separa misturas heterogêneas usando uma corrente de água. Logicamente, você separa esses líquidos pela diferença de densidade, certo? A densidade você vai separar pela diferença de densidade, beleza? Ou seja, os sólidos menos densos são arrastados pela água. Você está vendo aqui, beleza? É o que acontece na mineração, por exemplo, na separação. Uma dessas maneiras é você separar o ouro da areia, certo? O ouro da areia, no garimpo você usa levigação. Bacana? Então usa uma corrente de água, certo? No segundo exemplo aqui, no nosso segundo exemplozinho aqui, nós vamos falar de catação. Então, no segundo exemplo, nós temos a catação. Então, a catação consiste o quê? É um método rudimentar, né? Baseado na diferença de tamanho ou de aspecto das partículas misturadas dos sólidos, certo? Por exemplo, o que é que aqui você está vendo que o cara está separando a bolinha vermelha, pelo que eu estou vendo, das outras bolinhas, certo? Isso é uma catação. A catação você pode usar as mãos ou uma pinça, certo? Um exemplo de catação que você faz em casa, é catar feijão, certo? Então tá aí os dois primeiros métodos de separação de sólido em sólido. Só temos misturas agora sólido em sólido, certo? Os próximos dois, aqui como terceiro, eu tenho ventilação. E Sandrão, como é que se separa a ventilação? A ventilação ele é um processo de separação que usa uma corrente de ar, que vai arrastar o que é mais leve. No caso aqui você está vendo que o cara está jogando o feijão para cima, mais ou menos. Feijão não, desculpa. Está jogando aqui as cascas, né? Ele balança com a peneira, dá uma balançada na peneira e joga para cima o café. E aí o vento se encarrega de levar a casquinha do café. Então ele separa os grãos do café. Deixa eu escrever aqui para você. Certo? Os grãos do café da casca.
Mas o importante é você saber o seguinte, que levigação separa sólidos usando uma corrente de ar ou de água, certo? E ventilação separa usando uma corrente de ar. Bacana? Quarto, desculpa. No quarto, nós temos agora peneiração ou tamiçação. Sandrão, qual é a diferença? Qual é a diferença não? Semelhança, peneiração e tamiçação é a mesma coisa, é o mesmo nome, certo? São sinônimos. Logicamente o nome já está falando, né? Peneiração eu tenho o quê? Uma peneira, certo? E você vai usar a peneira. Qual a função da peneira, né? Separar sólidos, ela separa sólidos com diâmetros diferentes, né? Todo mundo aqui já deve ter visto uma peneira, né? E o que a peneira faz? Por exemplo, na construção civil, né? Ela separa a areia fina da areia grossa. Então, sólidos com diâmetros diferentes. Bacana? Certo? Então, peneiração, tamiçação separa sólidos com diâmetros diferentes. Vamos para os próximos aí agora. Vamos agora falar do nosso... Qual é o número que eu estou? Quarto. Vamos falar agora do nosso quinto, que é a flotação. Sandrão, o que consiste a flotação? A flotação você você tem dois sólidos e você vai colocar um líquido com densidade intermediária aos sólidos, porque um tem que boiar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma mistura aqui de serragem e areia. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar água. Quando você colocar água, o que vai acontecer? Você botou a água que tem densidade intermediária entre a serragem e a areia. O que vai acontecer? Vai acontecer que a serragem vai boiar na água, certo? Então aqui em cima eu vou ter a serragem. Embaixo vai ficar quem? A areia, que é mais densa que a água. E no meio vai ficar quem? A água. Aí você vem lá com uma peneirazinha e recolhe a serragem. Aí depois você pode fazer uma filtração, que aí é um outro processo, para separar esse sólido em um líquido, certo? Então, flotação, ela separa dois sólidos botando um líquido com densidade intermediária aos sólidos, viu? Não pode ser uma densidade, não pode ser nem maior e nem menor que os dois ou os três sólidos, né? Um tem que boiar. Bacana? Nosso próximo, eu sempre esqueço o número, 5. Nosso próximo, 5 não, foi 5. Nosso próximo sexto é a dissolução. Deixa eu aumentar a tela. Fracionada. Dissolução fracionada. Como o nome já fala, dissolução, ela emprega para separar uma mistura de sólidos. Eu vou aqui fazer então tem aqui uma mistura de sólidos. Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui uma mistura de sólidos. Desculpa. Aqui você tem... Na verdade você tem... É porque eu ia fazer o desenho. Vamos supor que você tenha em um recipientezinho,
você tenha aqui areia e você tenha sal, certo? O que é que você faz? Uma dissolução, você vai colocar um líquido que dissolva um dos sólidos e não dissolva o outro. Por exemplo, você vai colocar aqui dentro água. O que é que vai acontecer quando você colocar água? Quando você colocar a água, o sal vai se dissolver na água, mas a areia não. Aí você vai pegar essa mistura e vai filtrar ela, né? Então você tem aqui a mistura. Você tem a mistura já com líquido, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai ter um funil, isso aqui é um funil com papel filtro, com papel filtro. E aí quando você filtrar, o que é que vai sobrar aqui embaixo? A gente vai sobrar aqui embaixo o filtrado. Esse filtrado é quem? Água e sal dissolvido. Sal aquoso, certo? Quem ficou aqui no resíduo? Aí você tem aqui ainda um resíduo, que é quem? A areia. Então o que é que você tem aqui? Primeiro você fez, olha só, primeiro você fez uma dissolução ao adicionar água. Aí depois você fez uma filtração, que é um método de separação de sólido em líquido. Aí depois que você tem o filtrado, agora você tem uma mistura homogênea. E você já viu na aula anterior que para separar água e sal, que é mistura homogênea de sólido em líquido, você vai fazer uma destilação simples. Bacana? Então aqui eu dei um exemplo bem simples, né? De uma mistura de areia com sal. Então, o resíduo foi a areia e o filtrado foi água e sal. Mas, se a gente fosse falar quimicamente, se eu pegar uma mistura de hidróxido de potássio e carbonato de cálcio, por exemplo, esse cidadão aqui é solúvel em água, né? E esse cara é insolúvel. O processo é o mesmo. Certo? Um é solúvel, o outro é insolúvel. Só que nesse caso aqui, a nossa querida areia vai ser o carbonato de cálcio e o nosso sal vai ser o hidróxido de sódio. Bacana? Beleza? Vamos para o próximo aí agora. O próximo de numeração que eu sempre esqueço, tem que voltar no anterior, 7. Então, 7. Deixa eu botar aqui. 7 é a nossa querida separação magnética. E o que consiste, Sandra, na separação magnética? Lógico que a separação magnética ela vai ter que usar quem, meu jovem? Vai ter que usar um ímã, certo? E para que a separação magnética ocorra, como a gente está falando de sólido em sólido, só vale separação de sólido em sólido, um dos sólidos tem que ser atraído pelo ímã, beleza? Que é o exemplo aqui do ferro velho, né? Quando você tem aí, ó, pegando os ferros naqueles ferros velhos, né? Esse bichinho aqui é um ímã gigante, um imão. E aqui nós temos aqui, ó, acho que a figura não sei se dá para visualizar, mas isso aqui é o ferro que estava misturado, por exemplo, nessa areia, certo? Então, separação magnética separa sólidos que um deles seja atraído por um ímã. Bacana? Então, bora continuar aqui. Agora, no próximo, eu tenho quinto, esse foi o sexto, esse foi o sétimo. Vai ter um erro aqui, ó. O aluno já vai dizer, esse não errou aí, ó, vai deixar nos comentários. Sétimo. Esse foi o sétimo. E agora nós vamos para o
oitavo método de separação, que é chamado de cristalização fracionada. Beleza? Então, a cristalização fracionada é um processo de separação que separa componentes usando uma solução, né? Ou seja, ela separa componentes que tenham diferentes coeficientes de solubilidade, certo? Então, esses sólidos estão dissolvidos num líquido, como está aqui, ó, certo? E aí, à medida em que a água vai evaporando, o menos solúvel vai se depositando no fundo primeiro, certo? Beleza? Para que você entenda melhor a palavra cristalização, eu acho que você também já sabe, né? É a formação de cristais. Formação de cristais. Na verdade, também é um método para purificar, né? Porque você acaba obtendo os caras na forma sólido, né? Você tem um processo aqui, volto a repetir, de evaporação, certo? Então você tem uma cristalização aí fracionada que separa solutos que estão em uma solução por diferença de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, ele indica o máximo que um soluto ou uma matéria, caso você não tenha ido para lá de soluções, um soluto pode se dissolver em uma outra matéria que a gente chama de solvente. Ok, galera? Beleza? Bora pro próximo aqui, ó. Bom, já ia me esquecendo. Deixa eu voltar aqui para não... Isso aqui é salinas, né? São aquelas, vamos chamar, produtora, fábrica de salinas, né? Que produz sal extraindo água do mar, certo? Só para a gente não esquecer de fazer um exemplo. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o nosso nono. E nesse nono, nós temos o que chamamos de fusão fracionada. Certo? É um processo que é usado para separar sólidos cujo tem fusão muito diferentes. Por exemplo, o que é a fusão? É a passagem do estado líquido para às vezes eu viajo. Passagem do sólido para o líquido, né? Você fez uma fusão, certo? Então, você vai separar esses caras que têm pontos de fusão, e o ponto de fusão é a passagem onde ocorre a coexistência, né, de sólido e líquido ao mesmo tempo. Então vamos supor que você tem um exemplozinho aqui que eu vou falar para vocês. Vamos supor que você tenha enxofre e areia, certo? Beleza? E aí você está aquecendo aí, você está fazendo um aquecimento, tá aqui, ó. Você vai ver que você aquecendo com o passar do tempo, o enxofrezinho aqui, ele vai estar líquido, ou seja, fundido. Eu falei fundido. Fundido, ou seja, passado para o estado líquido. E o que é que vai sobrar aqui no fundinho? Vai sobrar a areia sólida. Beleza? Então acabei de separar areia e enxofre.
aquecendo elas, ou seja, fazendo uma fusão. Aí depois eu boto para escorrer em um beck. Aqui já houve um processo de decantação. A areia sólida continua aqui. Beleza? E aqui eu vou ter o nosso enxofre líquido. Separei dois caras que não se misturam, enxofre e areia. Mistura heterogênea. Bacana? Fusão fracionada. Eu lembro que eu falei de fração, né? Fracionamento, né? Fração vai separar por ponto de fusão, ponto de ebulição, como falei aqui, em cristalização, né? Que separa através do ponto de solubilidade, coeficiente de solubilidade. Vamos agora para o nosso décimo, que é a sublimação. Sublimação, se você lembrar, né, é a passagem do sólido para o gasoso, né, chamado de sublimação. É usada quando um dos sólidos, por aquecimento, sublima e o outro tem que permanecer sólido, né? Então nós temos dois sólidos. Vamos supor aqui que você tenha areia e iodo. Vou separar iodo. Você tem aqui em cima, você tem um vidro. Opa, vixe, por que está grosso assim? Deixa eu diminuir aqui. Você tem um vidro de relógio. Beleza? E aí você tem uma mistura aqui embaixo, ó, de iodo e areia. Certo? Então, o que é que você tem aqui? Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Quem vai evaporar vai ser o iodo, certo? Você está aquecendo aqui, ó, você está aquecendo o sistema. Aqui está aquecendo, certo? Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o iodo, você vai ter iodo na forma de vapor, e depois aí, ó, na tampinha do relógio, você vai ter o iodo ressublimado. O que é o ressublimado? Quando você faz uma sublimação, quando você passa do estado sólido para o gasoso. Quando você passa do gasoso para o sólido, você chama de ressublimação ou sublimação inversa. Só quero lembrar aqui uma coisa, né, que duas coisas importantes. Primeiro, que você vai fazer uma sublimação quando realmente um dos componentes dos sólidos ele tem a possibilidade, por aquecimento, sublimar, ou seja, passar para o estado gasoso, certo? E esse também é um dos processos em que você pode purificar o iodo, ok? Bom, galera, essa primeira parte de mistura heterogênea nós ficamos por aqui. Não perca os próximos vídeos, certo? E fique com a gente e vamos para a próxima aula. Um abraço.